Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai voltar a falar de basquete. Aí você vai me perguntar, nossa, mas o que você vai falar de basquete? Porque não estamos tendo NBA, não estamos tendo NBB, então que diabos, né, está passando de basquete por aí? Nós tivemos aí nos últimos dias alguns jogos muito importantes para o basquete brasileiro, que são os jogos do pré-olímpico, né, para as Olimpíadas de Paris, que vão começar daqui a pouco, né, em agosto, se eu não me engano, desse ano. O pré-olímpico é logo antes, né, o de basquete, para definir as últimas seleções classificadas para as Olimpíadas, além daquelas que já estão lá por outros tipos de mérito, tiveram outros pré-olímpicos já. Então você já tinha vários times definidos e faltavam 4 vagas. E o Brasil foi um desses 4 times que conseguiu, né, a classificação. Só dando um panorama geral, né, para quem não sabe, né, tipo, nem um pouco do que estava acontecendo, é dividido em uma primeira fase, que é uma mini fase de grupos, depois a gente tem semifinal e a final que define a vaga. Então a gente tem, né, alguns grupos que são por regiões do mundo. Então você tem 6 times na Espanha, 6 times em Porto Rico, 6 times na Grécia e 6 times na Letônia, que são as 4 sedes do pré-olímpico. Cada uma dessas sedes vai dar direito a uma vaga nas Olimpíadas. Então, o Brasil, ele tinha, né, disputando com ele, além da Letônia, né, que era dona da casa, as Filipinas, a Geórgia, Camarões e Montenegro. Na fase de grupos, o Brasil venceu Montenegro de 81 a 72, depois jogou contra Camarões e perdeu de 77 a 74. Só que no desempate ali por questão de pontos, né, saldo de pontos, saldo de cestas, na verdade, né, digamos assim, o Brasil ficou em primeiro no grupo e, portanto, na semifinal jogou contra Filipinas. Fez um bom jogo e venceu de 71 a 60, como é esperado, digamos assim, né? A gente espera que o Brasil vença de Filipinas, que não é um time tão ruim, mas é um time abaixo. Pegou na final a Letônia, que é um time muito forte, tem um histórico bom de basquete, né? Você tem, por exemplo, Porzingis, que não estava jogando por estar lesionado, mas que é uma cria, né, do basquete letão. É uma seleção respeitável e era dona da casa e, teoricamente, a favorita para levar essa vaga no pré-olímpico, né? Das 4 donas da casa, Letônia, Grécia, Porto Rico e Espanha, só a Letônia não conseguiu a classificação. A Grécia conseguiu, Porto Rico conseguiu e a Espanha conseguiu. Então isso já demonstra o quão grande foi esse jogo do Brasil e quão importante isso é também para o basquete brasileiro, que já estava fora das Olimpíadas há algum tempo. Tinha tido uma grande seleção, né? A gente tem nomes mais antigos, então você tem o Marcelinho Machado, quando você pensa assim, né, no grande basquete, você tem o Nenê, você tem o Thiago Splitter, alguns exemplos, né, de caras que, o Anderson Varejão, que fizeram história em diferentes momentos, alguns jogaram na NBA, mas que eram caras totalmente diferentes, fizeram o Brasil chegar longe até já em campeonatos olímpicos. E algumas Olimpíadas as coisas já não estavam mais bem assim. O Brasil deixou de se classificar, ou quando se classificou teve uma performance muito, muito abaixo, e era incerto o que esperar desse time. E cara, esse jogo contra a Letônia, ele foi muito importante, muito marcante. Até eu vi o jogo, e foi um absurdo o que o Brasil fez. O Brasil dominou do início ao fim, o primeiro quarto foi arrasador. Eu acho que o Brasil ganhou no primeiro quarto, né? Jogou bem todos eles, mas o primeiro quarto foi absolutamente brutal. A gente teve 8 arremessos para 3 pontos no primeiro quarto e acertamos 8. A gente teve 100% de aproveitamento em bolas de 3. O natural, só para um mérito de comparação, o natural da bola de 3 é você ter um aproveitamento em torno de 30%, no máximo 40% de um grande jogador. Um jogador completamente fora da curva pode ter mais, uma média de 50%, quase 60%, mas esse tem que ser um Stephen Curry da vida. O normal é ter muito menos. Cara, o Brasil teve um aproveitamento de 100%. E não foi um arremesso, foram 8. Foi arremesso pra caramba. E, cara, isso faz toda a diferença. O Brasil, ele dominou completamente ofensivamente. E eu acho que um ponto muito interessante é que, defensivamente, o Brasil jogou muito, cara. O Brasil, ele marcava a Letônia, roubava bolas, interceptava passes. Isso foi muito presente no segundo período. Segundo período, eu digo, no segundo tempo do jogo, né? O terceiro e o quarto quarto. Eu vi muitas vezes o Brasil roubando bola. Não é só aquela marcação que força o erro, mas de fato causa o erro, né? Tipo, não de, a bola foi longe da cesta porque o cara tava pressionado. Não. De fato, um passe errado, um passe interceptado. Cara, uma coisa espetacular. E o primeiro quarto, especificamente, foi absurdo.
Foi absurdo. E o Caboclo, ele acertou uma bola que, assim, no fundo, vale só 3 pontos. Só que tem um impacto muito maior. Porque o cenário era o seguinte. O Brasil estava ganhando de 31-11 e faltava poucos segundos para acabar o primeiro quarto. Então já era um impacto bizarro, né, para um primeiro quarto. Cara, você já tá ganhando de 20 pontos de diferença. O time que tá perdendo é o time da casa. A pressão é imensa. Tem um estádio lotado de gente que veio te ver jogar e você tá jogando mal pra caramba. Já é difícil pra Letônia voltar. E aí, cara, o último lance, o estouro do relógio é o Caboclo do meio da quadra, jogando a bola e acertando uma cesta do meio da quadra. Reverbera no psicológico do time da Letônia, com certeza. Porque os caras falam, porra, não vai dar. Pô, não vai dar. A gente já tá perdendo de 20 pontos, já não tá legal. E aí, pô, o cara tá jogando até do meio da quadra fazendo a cesta, que acabou. E eu acho que isso tem sim um impacto, tá? Isso realmente auxiliou o Brasil a manter esse amasso na Letônia. E aí, só pra, né, um mérito de comparação, é uma coisa muito louca, né? O segundo quarto, de certa forma, o Brasil até tomou um sustinho, porque a Letônia venceu o segundo quarto de 22-15, né? Então tirou essa diferença de 20 pontos, tirou aí um 7. E o segundo quarto acabou, o Brasil tava mais ou menos aí com 16, 15 pontos de vantagem. Você fala, putz, isso é ruim? Cara, não é que isso é ruim, mas a vantagem caiu, né? Então você fica meio assustado, porque se no terceiro quarto isso se repetir um pouquinho mais, cara, o quarto quarto vai ser um Deus nos acuda. Né? Então, putz, já gera um pouco essa tensão. Mas, cara, o Brasil continuou jogando bem. Né? É isso que impressiona. E teve um ponto que eu quase esqueci aqui. O Brasil jogou sem o Raulzinho, né? Que é muito importante pro Brasil, por ser um armador, e ele já estava lesionado previamente. Então o Brasil já estava reduzido em... E o Iago, que é talvez um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante dessa seleção hoje, que é um dos nossos principais armadores e jogadores do time, tá fazendo uma carreira brilhante lá na Europa, ele se lesionou no início do segundo quarto, né? E não foi, eu não acho que tenha sido uma lesão séria, porque depois eu vi ele fazendo bicicleta e tudo mais, para tentar voltar ainda se fosse necessário, mas não foi, então tudo certo. Só que a gente perdeu o nosso segundo armador, né? E aí a gente só tinha o Marcelinho Huertas, que, putz, já tem grande idade, né? Que é um cara que joga muito tempo na seleção, para jogar o resto do jogo inteiro sem reserva, basicamente. E aí teve até uma ajuda do ala, né? Do Jorginho, que fez um jogo, pô, brilhante como armador. Ele não é armador, ele é ala. Então, cara, isso foi, assim, mais uma resposta desse time no momento mais agudo, né? Quando você estava valendo tudo com uma vantagem, mas vendo a vantagem cair, você perde um dos seus principais jogadores e dá essa volta por cima, cara, e tira força de onde nem sabe mais de onde que é, de onde não tem, para conseguir manter o resultado e trazer para casa, né? Cara, mesmo perdendo esse segundo quarto, o Brasil voltou muito forte no terceiro quarto, não deixou a Letônia jogar, e eu acho que o principal foi isso na segunda parte do jogo, né? A Letônia não conseguiu jogar, ela errava quase tudo, cara. Isso foi impressionante. A Letônia errava muito arremesso, errava passe, errava decisão. Na minha cabeça, a Letônia se sentiu muito pressionada. Né? Até pelo estilo do jogo do Brasil, de marcar forte, marcar em cima. Os jogadores se doaram tudo que eles podiam doar no jogo mais importante. E isso dá uma sensação muito boa. Porque nas Olimpíadas, cara, vai ser necessário se doar 100% todo jogo se quiser. Algo a mais do que uma eliminação precoce. E esse jogo mostrou que o Brasil é capaz, né? E o quarto quarto foi... Na verdade, o quarto quarto foi um pouco simbólico, né? Porque o Brasil já chegou no quarto quarto, assim, com mais de 20 pontos de vantagem, se eu não me engano, que é uma distância muito grande para ser tirada, não só pelos pontos, mas porque normalmente quando um time tá 20 pontos atrás, né, ele tá jogando bem pior. Então é muito difícil. A Letônia tentou, ela tentava muita bola de 3, ela tentava de qualquer maneira. Quanto mais o tempo passava, mais a Letônia se desesperava, né? Fazendo falta para parar o jogo, para parar o relógio, não tinha mais como fazer. Né? E aí o Brasil viu essa situação e começou a sustentar o jogo. O Brasil não precisava fazer cestas, era só gastar o tempo, de vez em quando fazer uma cesta, marcar com afinco. E aí, tanto que no quarto período, a Letônia só fez 6 pontos. A Letônia precisava fazer 30 e fez 6. Ela é uma mistura de desespero com uma marcação forte brasileira, que era o foco mesmo. E o Brasil também só fez 11 pontos. Não precisava fazer ponto. Podia ter feito 0 pontos. E ia estar tudo certo. Então o Brasil fez um jogo praticamente perfeito. E crucial
para essa classificação, é óbvio, porque era o jogo decisivo. E aí, passar um pouquinho como que vai ser o grupo do Brasil nas Olimpíadas, que eu acho que é interessante também a gente já saber. O grupo do Brasil nas Olimpíadas, ele tá no grupo B e vai estar com Alemanha, Japão e França. O que esperar disso aqui? Vai ser difícil pra caramba. Pelo menos não tá no grupo que tem os Estados Unidos, né, que devem ganhar de absolutamente todo mundo e varrer essa medalha de ouro. Considerando esse grupo, o Japão é a seleção mais frágil. Não é uma seleção nem um pouco fraca ou totalmente fora do normal. É uma seleção dura, o Brasil vai ter que fazer um bom jogo para vencer do Japão. Só que é de um nível similar a outros que o Brasil jogou nesse pré-olímpico. Então dá para ganhar. Desses 3 jogos, esse tem que ser o jogo que o Brasil tem que ganhar, com certa tranquilidade. O jogo contra a França é um jogo dificílimo, né? A França provavelmente vai ter o Rudy Gobert, que é a famosa Torre Eiffel, né, da NBA. Victor Wembanyama, muito provavelmente também, vai estar em quadra. E só esses dois já causam um problema muito grande, né? Porque você tem um pivô de aro, um defensor de aro colossal, que é o Rudy Gobert, Defensive Player of the Year, mais uma vez, se eu não me engano, já na NBA. E você tem o Wembanyama, que é um cara de 2 metros e 1 milhão, né? 6 metros de altura, que mata bola de 3, de 2 e vai ser um inferno de conseguir marcar ele. Então, muito provavelmente o jogo contra a França, além de outros grandes jogadores que a França também tem, até do próprio basquete europeu. Então vai ser muito difícil vencer da França, não espero ganhar, a verdade é essa. E eu acho que o jogo que vai decidir tudo vai ser contra a Alemanha. A Alemanha tem grandes jogadores, tem Dennis Schroeder, tem outros grandes jogadores, inclusive na NBA, se eu não me engano tem mais 1 ou 2 alemães na NBA, só que também tem um campeonato nacional absolutamente fortíssimo, né? O Iago mesmo, eu não sei se ele jogou na temporada passada, mas eu acho que agora vai jogar no campeonato alemão, que é um campeonato muito forte de basquete também lá na Europa, que tem grandes jogadores locais. Esse é um confronto contra uma seleção muito forte, muito dura, só que dá para ganhar. Eu imagino que seja talvez um pouco mais forte que a Letônia, mas se o Brasil fizer um jogo nesse nível contra a Alemanha, vence da Alemanha. E pode ser o suficiente para uma classificação, né, para sair da fase de grupos da Olimpíada, que eu acho que já seria um feito, tá, para esse time do Brasil. Não se espera medalha esse ano, a verdade é essa. Não se esperava talvez nem que o Brasil estivesse nas Olimpíadas, quanto mais uma medalha. Uma medalha de bronze seria um sonho, uma história sendo contada. Então só de conseguir se classificar aqui, putz, já é muito, muito importante. É um trabalho que tem que ser feito, pouco a pouco tentar recuperar o basquete brasileiro da melhor forma. Então é isso. Eu só queria trazer um pouquinho sobre a classificação do Brasil, né, do basquete brasileiro para as Olimpíadas. Eu acho que não tem tanta mídia, não tem tanta reverberação, né, nas pessoas como eu acho que deveria. Ainda mais porque, né, o futebol nem tá nas Olimpíadas, o nosso basquete conseguiu suando tanto, e até uma comparação, né? Seleção de futebol, a gente tem muitas dúvidas quanto à querência, digamos assim, dos jogadores. E na de basquete não tem nada disso, cara. Você vê que eles se doam ao máximo e é muito legal de ver isso na quadra, é emocionante de ver acontecer ao vivo, né? Por isso que eu trouxe isso aqui, espero que vocês gostem. O conteúdo de basquete vai ser mais ocasional agora, que meio que não tem nada acontecendo, né? Pré-olímpico também agora acabou, literalmente, não tem jogo nenhum passando. Então eu sempre vou trazer aqui porque eu gosto muito também. Então vamos ter alguns vídeos de basquete espalhados aí pelo canal. Agradeço muito a todos que viram, espero que gostem. Deixem seus comentários aí o que vocês acharam do jogo, se vocês viram, quem foi o principal jogador do jogo pra vocês. Eu acho que foi o Bruno Caboclo, mas temos outras opções aí, com certeza. O Léo Mendel fez um jogo espetacular também. Deixem aí nos comentários, agradeço muito por terem visto o vídeo. Vejam também nossos outros conteúdos. Voltaremos essa semana, no final de semana com tier list e ainda na semana falando aí de Eurocopa, de Copa América. Perfeito? Muito obrigado e até o próximo vídeo.